Bom, pessoal, boa noite, tudo bem? Desculpa o atraso aí, sejam bem-vindos ao CPM aí. Hoje vamos ter uma palestra aí, vai ser sobre a cadeia do espinhaço, né? O Anderson Bulgakov, nosso amigo camarão aí, presente no clube aí desde 1993, atuante de maneira voluntária, né? Assim como nós todos aí da diretoria, né, que sempre vamos lá, fazemos uma ponta, ficamos um tempo, depois saímos e sempre o clube vai respirando, a gente vê aquilo acontecendo, é bonito de ver, né? Então o Anderson vai compartilhar um pouco aí da experiência que ele teve aí nessas montanhas aí, né, da região de Minas Gerais aí, né, ali no maciço ali do Espinhaço. Então vou deixar com ele. Vendo. Beleza. Boa noite. Valeu, obrigado. Bom, sou Anderson Vulgo Camarão, tá? Para quem não conhece, a maioria conhece. Beleza? Então vou falar um pouquinho, né? É o título já da apresentação, um pouco da Serra do Espinhaço, ou Cadeia do Espinhaço, que é essa serra aqui que sai do sul de Minas Gerais, aqui mais ou menos da região de Belo Horizonte, ali Ouro Preto, Ouro Branco, e estende até a Bahia, lá na Chapada Diamantina, lá, tá? E ela é super extensa, né? Ela tem vários grupos lá de Minas Gerais já e da Bahia que estão mapeando todas as trilhas dela, eles estão separando por setores. Então já está em mais ou menos 1.500 quilômetros de trilha mapeada, tá? A Transespinhaço. Tá? Depois eu posso passar a informação desses grupos lá, para quem tiver mais interesse. Essa região aqui, pessoal, é a transição da Mata Atlântica com o Cerrado. Tá? Então aqui perto da Serra do Cipó você encontra ainda a Mata Atlântica e já encontra Cerrado também, né? Tem até umas araucárias perdidas lá também, tá? Então, eu vou falar de um raio aqui para vocês de 100, 150 quilômetros a partir de Belo Horizonte, tá? Mas vocês imaginem que a serra toda é mais de 2.000 quilômetros, né? Tá? Então, aqui, ó, pessoal, aqui está Grande Belo Horizonte, tá vendo? Só para vocês terem uma ideia. E aqui está Ouro Preto, né? Então isso aqui, por estrada, aproximadamente 100 quilômetros, né? Então o início, mais ou menos, da cadeia do Espinhaço fica aqui em Ouro Branco, Ouro Preto, né? Lavras Novas, né? Então ela segue saindo do sul aqui, lá pro norte, né? Chegando na Bahia. Tá? Então vou falar um pouquinho de lugares daqui da Serra do Espinhaço que eu já fui, tá bom? Como eu falei, num raio aqui de 100 quilômetros mais ou menos a partir de Belo Horizonte, tá? Aqui é Ouro Preto, a cidade de Ouro Preto, e da cidade de Ouro Preto a gente avista o Pico do Itacolomi, tá? Que é essa pedra, esse pico bem bacana aqui, 1.772 metros de altitude, tá? Então a montanha bem bacana a altitude dela. A primeira vez que eu fui em 2007, tá? E retornei em 2022, tá? A caminhada ida e volta, 20 quilômetros, contando com a estrada de acesso ao parque. Lá é um parque estadual também, bem estruturado o parque. Tem uma taxa lá de visitação bem simbólica, assim, R$10 por pessoa. E tem um museu, tem uma estrutura super legal, então vale a pena. Só que para você chegar lá no museu, vai de carro, né? Como eu estava de ônibus da região, eu acabei subindo a pé a estrada, então por isso que aumentou a distância, né? Mas a caminhada mesmo, acho que é uns 12 quilômetros ida e volta, né? Então, da cidade lá, que é bem histórica, bem bacana, né? Você avista o Pico do Itacolomi. E essa pedra aqui que a gente vê longe, ela só chega escalando. E quando eu fui a primeira vez, em 2007, eu fui com o Egildo, um antigo escalador aí também,
a gente levou equipamento para escalar, mas estava molhado. Não teve como fazer a via. E dessa vez que eu voltei sozinho, em 2022, aí não tinha como fazer sozinho e também estava molhado. Então não foi perdido, tá? Então essa aqui é só uma parte lá da base da montanha, do Pico do Itacolomi. Então bem interessante, tem museu, tem casa histórica. É bem interessante lá. Aí aqui já é o começo da caminhada, onde a gente tem essas formações lá, já bem característica de cerrado, né? Como falei, uma transição ali de cerrado com Mata Atlântica. Tá? Aqui a trilha, ó, dá para ver que é uma areiazinha mesmo, né? Fica bem batida a trilha, não tem erro, né? A trilha é bem visível. Claro, tem bifurcações, né? Mas sempre tem a principal e vão ter essas formações aqui. Legal? Essa planta bem típica lá da região, né? Sempre viva, né? Então, a maioria das montanhas lá vai ter encontrar esse tipo de planta aí. Né? E muita pedra, né? E essa região tem muita mineradora também, né? Muita mineração. Tem o lado histórico das cidades, que é muito bonito, né? Muito preservado. E tem a parte de mineração que do outro lado do casarão lá preservado tem aquele detono na pedra, né? Dói de ver, né? Então tem os dois lados, né? É legal por um lado, mas é meio chocante assim por outro, né? Não é aqui que você sobe a montanha, você vê aquela extensão de Mata Atlântica, de floresta, lá você já vê tudo meio quebrado, né? Então, claro, tem o lado bacana também. Então aqui ainda na trilha, já olhando lá aquela pedra que eu mostrei, e o cume, né? O cume é um pouquinho mais para cima da pedra. E aí, como vocês estão vendo, estava fechado o tempo também, né? Isso na segunda vez que eu fui, que foi agora em 2022. Aqui a trilha fica bem, a encosta fica bem inclinada, ó, e ela tem essas formações de pedra, né? Pode ver que eu estou na horizontal mesmo aqui, essas formações bem... Tem até um pessoal lá, ó, que a foto não mostra muito bem. E ela é bem sinalizada, tem placas de advertência ali, tem uma estrutura boa a trilha, bem bacana. Essa é a pedra, tem algumas vias de escalada, a mais fácil é lá por trás, e tem algumas escaladas pela frente aqui também. E agora está mais burocrático para escalar lá, tem que pedir uma autorização, daí o pessoal quer dar uma empurradinha para você ir com guia, aquela história. Né? Aqui é uma vista, até o nome é Pedra da Galinha, que é uma vista para o outro lado, para o lado de Lavras Novas, que é a vista lá do cume, beleza? Então uma montanha bem bacana de subir, dá em torno de, com a estrada eu levei mais tempo, mas tirando a parte da estrada, em torno de 2 horas de caminhada, chega lá em cima, bem legal, e é uma altitude bem interessante também, né? Para a região, quando eu não conhecia essa região, eu não imaginava que tinha pontos muito altos, né? Eu achava que era mais baixo, mas tem altitudes boas, que eu vou mostrar em outras situações aqui também. Então, só voltando aqui um pouquinho, né? Que eu slide aqui, ó. É o comecinho da cadeia do Espinhaço, que é o Pico do Itacolomi. Então, ele é um dos marcos do início da cadeia do Espinhaço, né? Claro que tem outras coisas que eu não visitei, né? Principalmente perto de Belo Horizonte tem muita coisa aqui legal, só que muito perto da cidade, né? Bom, se vocês olharem aqui, ó, a cadeia do Espinhaço, ela segue, né, para o norte, lá como eu falei. E aqui tem um lugar que o pessoal fala que não faz parte do Espinhaço, porque isso aqui tem alguns donos, né? É a Serra do Caraça. Quais são os donos? Os padres são donos aqui, de grande parte da região. De um lado é dos padres, do outro das mineradoras, né? Então o pessoal acabou meio que... Eles não consideram muito que faz parte do Espinhaço, mas ela está ali, grudada na Serra do Espinhaço. E é um lugar muito legal, né? Que eu fui algumas vezes, aí eu fiz questão de colocar aqui. Então assim, ó. O ponto culminante lá, ó, 2.072 metros, que é o Pico do Sol, tá? Já conta a história aqui. O Pico do Baiano,
que ele tem 2.050 de altitude, bem interessante também. E aqui tem uma escalada, tem um paredão de 645 metros, são 13 cordadas, tá? E o Pico dos Horizontes, com 1.733. Então, o Pico do Sol, Clodoaldo, que é do clube aqui também, montanhista antigo. E aí, Julião, beleza? Agora eu posso falar mais tranquilo que o Julião chegou. Tá? Um amigo nosso estava em Belo Horizonte trabalhando, o Sinésio, ele era do Centro Excursionista Brasileiro, né, lá do Rio de Janeiro, foi morar em Belo Horizonte e falou, ó, venham para cá que eu quero ir num tal de Pico do Sol, que o pessoal está começando aí. Aquela época não tinha Wikiloc, GPS, nada, né? Era na informação ali, no boca a boca ali, pessoal de clube. Então a gente foi para lá para fazer outras coisas também, eu e o Clodoaldo, fomos de ônibus aqui de Curitiba, uma viagem cansativa pra caramba. E chegamos lá, tentamos chegar no cume, a gente se perdeu e não conseguiu chegar, né? E eu fui conseguir fazer o cume 10 anos depois, né? Então vou contar a história aqui, depois eu conto a história dos outros picos aqui também, tá? Então esse é o Santuário do Caraça. É um mosteiro, tem igreja, tem alojamento. E em 97 que a gente foi, isso aí era, os padres quase que hospedavam as pessoas de graça, né? E hoje não, hoje está super caro, para você se hospedar aí é tipo 600 a diária, virou super moda assim, né? E qual que é o negócio aí, ó? É a história dos lobo-guará, né? Anos e anos os padres jogavam as jantas fora, né, a sobra de comida, e os lobos vinham comer cada vez mais perto do mosteiro, né? Cada vez mais perto do mosteiro. E até que ficou comum ver eles lá. Então o pessoal que vai para lá, eles acabam tendo esse ritual de ver os lobos lá, guará. E na trilha você vê eles também, né? É muito comum, tem muito para lá, né? Tá? Então, ó a araucária lá, tá vendo? Então é uma mescla ali de... Então tem uma capelinha lá em cima, tem alojamento, tem a casa dos funcionários que trabalham no lugar, é super organizado, né? Agora, para entrar por aqui é obrigatório, eles obrigam a ir com guia, não tem como ir sozinho, mas por isso que tem outras entradas, né? Então agora é obrigatório aqui. E a gente foi, então, a primeira vez lá, não conseguimos chegar, e depois, com esse mesmo companheiro meu que eu falei, com o Egildo, a gente voltou em 2007 e conseguiu fazer o cume, porque eu já tinha um GPSzinho daquele bem Jaguar e conseguimos achar a coordenada e conseguimos chegar no cume. Porque é campo de altitude, né? Então tinha muita errada no caminho. Então aqui já é o começo, uma parte já da trilha subindo, né? Então lá tem essas formações de água bem, lembra bem, né? Também Chapada Diamantina, essas outras regiões, lembra bem também. O Cerradão aqui. As mineradoras que tem em volta aqui é tudo mineração de ouro, né? Mineração de ouro mesmo, é uma região muito rica e dizem que a cor da pedra, meio dourada, meio amarelada, conforme bate o sol, é porque tem muito ouro na região mesmo. Tá? Aqui já é subindo, olhando o Santuário do Caraça de longe já, né? Então a gente está vindo nessa direção aqui. Essas fotos são de 2007, né? Fotos já meio antigas. Tem bastante caratuva, né? E umas caratuvas bem altas, ó. E mais ou menos aqui que foi o ponto que a gente se perdeu lá em 97, não conseguiu fazer, ficou injuriado e foi embora. Encheu o saco, nós com mochila pesada. E fomos indo, né? Aqui, eu com o GPS aqui e tal. O Pico dos Horizontes lá atrás, que daí depois eu vou falar que eu acabei subindo ele em outra oportunidade. Aí fomos indo, aqui um trecho próximo ao cume com essas formações também. Você veja que tem vários cumes ao redor, né? Aqui uma crista bem interessante, né? Uma crista de pedra bem
bem fininha, que você ia um trecho da trilha pela crista. E até que a gente chegou no cume, então, como eu tinha comentado, a gente tentou em 97, não deu. Esse aqui é o Egildo, alguns conhecem. Esse aqui é um pessoal local que estava lá, subiu com a gente. Iam subir no dia também. E o cume em 2007, beleza? Então, uma montanha bem... Deu trabalho, assim, né? Deu 10 anos de intervalo para conseguir fazer, até porque, como era longe daqui, né, você não tinha tempo de voltar toda hora lá para tentar, né? Bom, aí a gente fez aqui, né, o Pico do Sol, que é o ponto culminante da Serra do Caraça, 2.072 metros de altitude. Caminhada ali mais puxada já, do santuário até o cume, cerca de 3, 4 horas com mochila de ataque. Então, uma caminhada mais puxadinha mesmo. Com bastante errada também, etc. Aí, beleza, aí eu demorei para voltar para essa região. E em 2022, agora, 2 anos atrás, eu estava lá, falei, vou voltar para essa região, vou dar uma pesquisada melhor, agora com o Wikiloc, com tudo, com o mapa, ficou bem mais fácil. Descobri que tinha acesso pelos outros lados da serra, né? Então eu descobri que entrando aqui em Morro da Água Quente, chegava nesse Pico do Baiano, e aí foi o que eu fiz, né? De Belo Horizonte para cá são uns 120 quilômetros mais ou menos, e você tem opção de ir de ônibus ou de trem. É o trem que sai de Belo Horizonte para Vitória. E esse trem é mantido pela Vale, pela mineradora, e é um trem super confortável. Os caras servem café, bem legal a viagem. A viagem de Belo Horizonte para Vitória são 8 horas de viagem. E o pessoal costuma pegar o trem. É um trem até barato, assim, né? Acessível, né? É mais barato que o ônibus. Né? E chega antes que o ônibus. Então, descobri isso também. Só que ele chega um pouco afastado da entrada da trilha. Aí tem que pegar um táxi, um Uber, alguma coisa. Tá? Bom, aí eu fui. E essa é a vista, ó, da parede onde tem a via de escalada do Pico do Baiano, que era o próximo objetivo que a gente queria ir também fazer a escalada. Mas aqui está o cume do Pico do Baiano. Tá? Então eu comecei, logo no começo entrei em umas erradas ali, daí custei para descobrir, mas achei o caminho e fui embora. Né? E aí aqui já mais alto, então eu ia contornar essa crista bem na frente aqui, ó, eu ia entrar por dentro dela aqui para sair na outra crista para poder voltar para o cume. Esse era o caminho. Aqui é a parede onde tem a escalada. Tá? Aqui é uma chapeleta e um gancho de um mosquetão, né, grande. Um gancho industrial com uma corda fixa. No meio daquela canaleta, ela forma um paredão também e o pessoal instalou várias cordas fixas, tá? Mas não precisa equipamento, só no braço mesmo, né? Como nossas cordas, nossas correntes aí que a gente utiliza, tá? Aí é uma via ferrata, só que bem tranquilo. Não precisa. É bem tipo o que a gente tem em alguns trechos do Marumbi, mas não tem escada, né? Não, esse é o Baiano, Pico do Baiano. O Sol não tem trecho tão vertical, tá? Aí eu cheguei no colo, ó, e tô quase alcançando essa crista para chegar no cume do Baiano, né? E aí aqui assim, eu tô na crista e aqui já é o cume. E aqui, ó, é o Pico do Sol, que está do outro lado, que eu subi da outra vez. Por isso que ele está mais alto que o Pico do Baiano, né? Mas a diferença é pequena também. Tá? Aí eu fui, aqui eu estava sozinho mesmo, tá? Sozinho, não encontrei ninguém na trilha e fui embora, né? Mas chegando próximo do cume, aí a gente sobe essa crista aqui, que é muito bonita. Dá para ver todo o paredão lá, ó. E esse aqui é o cume. Tá? Então o cume é bem interessante, tem um caderno de cume lá bem legal, né, guardado nas pedras. Aquele é o Pico dos Horizontes, que eu vou subir depois, o Pico do Sol está para cá. Tá? O Pico do Baiano, então, 2.050 metros de altitude, tá?
é mais ou menos 13 quilômetros, então lembra bem a extensão da trilha do PP, mais ou menos, né? 13 ida e volta, mais ou menos, 14. Uma elevação aí de 1.450, mais ou menos. Então, uma elevação forte também. Você sai bem de baixo, sobe. Aqui também levou em torno de 3,5, 4 horas e meia para subir. Tá? Mas muito bonito mesmo quando você chega lá em cima. Tá? Então, aqui eu estou no Baiano, aqui é o Pico do Sol, que eu fui lá anos atrás, e aqui o Pico Infeccionado, é esse o nome mesmo, Infeccionado. E não fui, esse eu não fui, fiquei curioso para ir, que diz que tem um buraco lá, uma caverna, considerada uma das maiores cavernas, assim, num cume de montanha. Então fiquei curioso para ir lá também. Tá? Eu vou ter que voltar. Bom, aí isso foi em 2022. Em 2023 eu estava com a Elisa lá e uns amigos na região, a gente foi para tentar fazer a via, né? Que é aquela via que eu mostrei lá naquele paredão, que são 13 cordadas. A graduação de 4º a 6º grau, né? O grau mais difícil, o 6º grau de escalada. Mas a aproximação da via é como se fosse aqui para o Ibitirati, a aproximação também. É uma aproximação tão longa quanto a caminhada de chegar no cume. Então a gente se enrolou um pouco e estava com o Ivanir aqui, Michel. Ó, o bicho aí. Ele tá fazendo a primeira acordada aqui. E aí a gente chegou tarde na base. E comprometeu a escalada. A gente, na sexta, mais ou menos na metade da parede, a gente viu que ia ficar muito tarde e resolvemos desistir e rapelamos. Então, não deu para fazer a via, né? Acho que tem um pedaço... Aparece um lugar que aparece a trilha. Deixa eu voltar aqui, peraí. Lembra que eu falei, eu mostrei a corda amarrada na chapeleta? Ela está aqui, ó. Nesse vale aqui, ó. Porque essa é a vista da parede para lá. Então, quando eu estava lá, eu tinha a vista do vale para a parede, né? Só para vocês entenderem a região. Então, se a gente terminasse a escalada, a gente ia sair lá no cume, onde eu mostrei, ia ter que descer lá a crista e descer por aqui, assim. Tá? Só para entender aí, é legal. Bom, beleza. Aí, ainda em 2022, eu sozinho, de novo, fui conhecer o Pico dos Horizontes, que é esse aqui com 1733. Ele é um pouco mais baixo, mas a vista dele da cidade de Catas Altas, que é essa cidade aqui, é muito legal, né? Então... uma cidadezinha bem tranquila também. E daí daqui uma caminhada aí também meio puxada, né? Acho que ali depois vai ter informação de quanto tempo, não lembro agora. Tem um trem que cruza lá o caminho, mas esse trem não é o trem de passageiro. Tá? Esse é um trem da mineradora, da mineração. Tá? E ficou legal esse... É um portão e depois do portão vem o túnel do trilho do trem. Aqui foi engraçado porque eu estava dando um treinamento lá em Belo Horizonte e eu falei para um cara, domingo eu vou lá em tal lugar. Ele, não, cara, eu conheço tudo lá. Eu te deixo na entrada da lá de moto, tranquilo. Não, beleza então, né? Aí o cara pegou, peguei um ônibus, fui até a cidade dele, peguei uma carona com ele, de moto. Daí ele foi indo, e o cara me convenceu, né, que ele conhecia a entrada da trilha. É lógico que não era a entrada da trilha, né. Quando ele me deixou que eu liguei o celular, eu estava com a coordenada no celular, eu falei, puta merda, a entrada da trilha era do outro lado, numa crista. E eu não tinha tempo, já era 9 e pouco da manhã, eu queria conhecer o cume, eu falei, vou tesourar essa crista aqui, sem trilha mesmo, né. É o tipo do lugar que se me acidentasse, até hoje estavam procurando, né? Ninguém achava mesmo. Mas enfim, aí fui lá, aqui é uma parte da trilha, ela vai fazendo um zigue-zague pelas paredes, né? Porque tem muita parede, então ela vem um mato, daí sobe um trecho, faz um zigue-zague. As outras também. Aqui é um totem já bem alto, tá vendo? Dá para ter uma impressão boa de altura.
E aqui já é o cume. Então você vê que é um cume mais baixo, lá já estava com nuvem no Pico do Baiano, e no Pico do Sol estava com nuvem. Então foi bem legal explorar essas 3 montanhas ali. Essa eu encontrei, um pessoal descendo. Um pessoal que tinha ido para pernoitar, e eu estava subindo de ataque e encontrei eles descendo. Então bem legal. Bom, isso é só um tiquinho da serra da cadeia, né, do Espinhaço. Aí daqui, ó, então vocês vejam, eu fui no Itacolomi, que é perto de Ouro Preto, aí fui na Serra do Caraça, que é essa região, e essa região toda aqui tem coisa, mas eu não conheci. Daqui eu pulo então direto lá para a Serra do Cipó. Né? A Serra do Cipó é colada também na cadeia do Espinhaço. E a Serra do Cipó é muito conhecida também pelas escaladas, né? Muita escalada, muita cachoeira. Então esse pontinho vermelho aqui, ó, aonde junta os 2 mapas, né? A Serra dos Alves está aqui nesse pontinho vermelho. E aqui tem inúmeras travessias, né? Inúmeras cachoeiras, travessia nesse sentido, nesse outro sentido aqui, muita coisa. Tá? Bom, a Serra do Cipó é um point de escalada esportiva, né? Para quem não conhece, mais de 2.000 vias cadastradas, fora vias que não cadastradas, tá? Esse lugar ele começou a virar uma pedreira, e aqui teve um evento muito conhecido no meio da escalada, que foi o Abraço da Pedreira. Né? O pessoal do Rio de Janeiro, de São Paulo, que já conheciam o Cipó, quando viram que a pedreira estava avançando para esses blocos onde estão as escaladas aqui, fizeram uma manifestação, né, e abraçaram a pedreira inteira para que fechasse a pedreira, e conseguiram. Né? A pedreira foi fechada e hoje ele não está dentro do parque, porque o Parque Nacional da Serra do Cipó, ele está ali do outro lado, mas ele se tornou uma área de proteção do município, né, de Santana do Riacho. Tá? Então tem muita escalada aqui. Na vila da Serra do Cipó mora um monte de escalador. Né? Então você vai no mercado, cruza com 20 escalador, vai na farmácia mais 20, é só escalador. Você até enjoa de ver escalador. Não quero mais ver escalador, né? Tanto. E lógico que eu fui para escalar, mas também fui para conhecer as cachoeiras, né? Então aqui é uma das vias lá, bem legal, dá para ver as costuras no ar aqui, porque é uma característica lá da região as escaladas negativas, né? Com isso a graduação das vias lá é mais forte. Tem de tudo, né? Mas tem muita via com graduação forte e é muito procurada, né? Por escalador do mundo inteiro, vai lá para a Serra do Cipó, né? E lógico, tem os mais adeptos da escalada, você pergunta lá, você foi na cachoeira tal? Não, só fico escalando aqui, né? O pessoal não foi na cachoeira ainda, né? Mas tem muita coisa lá, tá? Então, assim, a questão do cipó aqui, pessoal, eu trouxe só umas imagens variadas aqui, porque tem muita coisa. Só ali na Serra do Cipó tem muita coisa, tá? Caminhada de 1 dia, de 2 dias, travessias, né? Enfim, então a gente tem essas paisagens lá muito comum, né? A gente ter as fazendinhas, umas chácaras e esse tipo de paisagem lá na Serra do Cipó. Tranquilo, pessoal, por enquanto? Qualquer dúvida aí, pergunta aí. 3h30? 13, eu imaginei. É o dia inteiro, é mais que 8, né? Certeza, verdade. Não, eu falei 3h30 não pode, mas mais que 8 com certeza, isso aí. Valeu. Esse aqui é o Canyon das Bandeirinhas, é dentro do parque lá, da Serra do Cipó, e ele se estende, né? É bem bacana. E você tem a opção de ir de bicicleta até aí,
quase até aí, né? Um pouquinho antes você tem que deixar a bicicleta. Porque a estrada dentro do parque é bem plana, então você aluga a bike, ou se você tem bike, você vai... A galera vai a pé também, mas fica meio cansativo, né? São 12 quilômetros, né? Aí para você ir pela estradinha ali, se é a trilha é diferente, né? Você tá na trilha, beleza, mas quando você tá numa estrada andando a pé, dá vontade de você estar de bicicleta, né? Ou de cavalo, sei lá o quê. E uma das travessias que eu fiz aqui, eu cheguei ao contrário, eu cheguei pelo cânion das Bandeirinhas, e aí eu estava a pé, obviamente, eu tive que voltar essa estrada, e aí foi um saco mesmo, pensando, pô, se eu tivesse de bike agora, né? Mas é bem legal essa... Então tem muito, no caminho de uma cachoeira você acha outra e acha outra, e desse jeito aí, água cristalina, cachoeiras pequenas, grandes, esses rios de areião assim, formam umas praiazinhas mesmo, é bem bacana. Isso aqui, se eu não me engano, Cachoeira da Capivara. Algumas cachoeiras estão dentro do parque, outras cachoeiras estão em propriedades particulares, aí o pessoal às vezes cobra para entrar, ou às vezes alguns proíbem, o pessoal entra escondido. Esse pessoal que entra escondido nos lugares é fogo. Né? Mas tem muita, né? Laguinho, né? Essas formações aí. Então a Serra do Cipó não é só escalada, muita gente tem essa visão, né? Pô, a galera vai para o Cipó, mas lá é só escalada, mas não é, né? Tem muito mais do que escalada, né? Tem lugares bem legais lá. Tá? Mais uma cachoeira, essa aqui é a Braúnas. E muitas caminhadas que eu fiz aí também. Fazia sozinho, não encontrava, porque tem muito escalador, mas a maioria dos escaladores são mais dedicados para escalada e o cara não troca ir escalar para ir caminhar. Né? Então é menos gente caminhando mesmo. Né? Mas mesmo assim tem bastante gente. Tá? Essa cachoeira que que eu mostrei aqui é essa que eu estou na foto aqui, né? Só que eu estou na parte de baixo. Não sei se no mesmo dia ou em outro, mas eu achei a foto aí. Tirar, senão vai espantar vocês. Aqui é o Travessão, que chama. Esse lugar é bem interessante, tá? O pessoal fala que é cânion do Travessão, mas não é um cânion. Na verdade, você passa num colo que tem os vales, um vale para cada lado. Tá? É bem alto esse desnível aqui. E o interessante do Travessão é isso aqui, ó. De um lado é a bacia do Rio Doce, que é aquele rio que a mineradora lá teve o deslizamento e poluiu, porque ele vai sair para cá, que é o Espírito Santo, que é o litoral. Então o rio não é a nascente do Rio Doce, mas é a bacia do Rio Doce, né? Então ele vai entrar aqui a bacia do Rio Doce e mais ou menos por aqui, né? No mapa foi onde teve o rompimento da barragem e poluiu todo o rio. Tá? E do lado contrário do Travessão, que você está lá, tem o vale para cá, o vale para cá, é a bacia do São Francisco. Né? Aí o São Francisco vai contornar aqui e vai desaguar no mar lá também, né? Mas ele vai fazer esse contorno aqui. Então ele é o divisor das duas bacias, ali é bem no meio da Serra do Cipó, do Vale do Rio Doce e do Vale do Rio São Francisco, né, que são importantes lá no Nordeste, são muito conhecidos. Então é bem interessante isso aí. E esse aqui também foi legal, porque eu tinha ido uma vez trabalhar em Belo Horizonte, em 1900 e bolinha, quando não tinha o Wikiloc, GPS, nada, e eu fui procurar o Centro Excursionista Mineiro, lá em BH. E chegando lá, eu falei, ó, tô sozinho, queria fazer alguma coisa, não sei o quê. Os caras, vai ter uma caminhada ali, outra aqui, mas não consegui pegar carona com ninguém. Aí o cara me deu a dica de como chegar no Travessão. Ó, ele falou, você pega um ônibus, desce em tal lugar, né? Daí tanto tempo você vai achar um lugar assim. Ele me deu um descritivo por e-mail, bem completinho. Só que eu não consegui ir.
E eu fui voltar aqui mais de 15 anos depois. Né? Aí eu achei o e-mail do cara, foi um dos primeiros e-mails do Gmail ainda, quando começou a funcionar o Gmail, eu achei o e-mail do cara e daí quando eu postei no Instagram e no Facebook, eu lembrei, marquei o cara e falei, ó, lembra que você me deu uma dica há 15 anos atrás? Então, cheguei lá agora, né? E tá lá, tá no meu Instagram, no meu Facebook, tá lá esse agradecimento que eu fiz pro cara uns 15 anos depois. Assim. E é bem legal mesmo. Aqui mais uma cachoeira, tem inúmeras cachoeiras lá, né? Vales também bem profundos ali. A vegetação bem do cerrado, né? Uma vegetação do cerrado nos cumes também, ela fica bem interessante. Tá. Bom, avançando, né? A cadeia vai embora. Eu estava aqui na Serra do Cipó e da Serra do Cipó aqui tem um trajeto bem conhecido também, que é a travessia da Lapinha para o Tabuleiro, né? Que é muito famoso lá na região também. Tá? Esse é um pouco perto lá de Lapinha da Serra, que chama Vale do Rio das Pedras. É uma região bem bonita, assim, né? Umas cores, uma combinação bem bacana mesmo. Aqui a Elisa está em pé aqui, uma árvore bem do cerradão ali mesmo, mas bem diferentona, né? Aqui também tem algumas vias de escalada nessas paredes aqui e tal. Mas é um lugar que a gente foi visitar ali rapidinho. E continuamos aqui. E aqui é a Lapinha da Serra. Esse aqui é o Pico da Lapinha, né? É um lugar que tem uma cidadezinha, uma vilazinha ali. Aí tem festa, tem festival. É bem movimentada essa região aqui. Estrada de chão, pega uns 20 quilômetros de estrada de chão a partir de um ponto lá para chegar, então é mais difícil acesso. Aqui são uma foto geral, né? E aqui tem uma casa, como se fosse uma base, um refúgio. E essa área aqui está dentro de uma área particular, né? Dentro de uma área particular e você consegue alugar essa casa aqui, eu acho que eu não tenho foto dela de perto, para dormir aqui na região e explorar, sabe? Você consegue alugar essa casa aí. Essa foto do folder lá, que eu tô indo do Pico da Lapinha para o Pico do Breu. Né? Pico do Breu que normalmente fica fechadão lá em cima. O pessoal às vezes pensa que é por causa de outra coisa, né? Pico do Breu. Né? Aí daqui... Aqui é o cume da Lapinha, ó. Então tem essa barragem, que é a barragem da Lapinha, a Serra do Cipó está para lá, né? E aí assim, o que acontece? Daqui a travessia continua lá para o Tabuleiro, né? O pessoal faz em 1 dia, 2 dias, 3 dias, depende se quer ir passeando, quer ir descansando. Quando eu fiz aqui, eu fiz numa pegada só, deu em torno de 9 horas. Né? E aí quando você chega aqui na Cachoeira do Tabuleiro. Né? Ela tem 273 metros de queda livre, ela é bem maior. Só a parte livre é 273. Depois que acaba a parte livre, é mais alguns tantos. E a curiosidade, então, que tem uma via nela, uma via de escalada, 320 metros, 8 cordadas, mas é uma via extremamente difícil. 7º, 8º grau imóvel. Então, aqui, alguns escaladores aqui de Curitiba já fizeram, o Cavamura, galera que escala forte aí mesmo já fez. Tá? Então, ela sai aqui da base, lá pelas tantas ela passa por baixo da cachoeira, mas não molha, porque é totalmente negativo. Né, seco aqui, e ela vai aqui até o cume. Tá? Outro esporte que é muito praticado aqui é o base jump. Né? Então o pessoal vai na parte de cima e salta de base jump aqui direto. Não tem enrosco nenhum, não tem burocracia. Você chega no parque, que é um parque municipal. Ah, eu vou saltar de base jump. Beleza, assina aqui, tchau.
Né? Quer escalar? Beleza, assina aqui que vai escalar. Não tem, sabe, essa frescura, não pode. Né? Burocracia besta, né? E aí aqui é na parte de cima, ó. Bem esse colinho aqui, ó, tá vendo? Porque a cachoeira forma um canyonzinho aqui lá em cima, né? Então, só para vocês terem uma ideia, isso aqui ainda é alto a parede. As paredes ainda são bem altas quando você chega aqui. Você chega bem na pontinha aqui, né? Em finais de semana ficam os monitores ali para segurar a galera do selfie, né? Que a galera do selfie é capaz de ir para baixo. Mas então, só para vocês verem, ó, que daqui a via ainda continua mais um tanto, só que é para o lado de cá. Tá? E quando você vem, então, a travessia da Lapinha, que é onde eu mostrei lá, você pode passar na parte de cima ou ir direto para a parte de baixo. Né? Você pode chegar direto aqui, porque você vem lá de cima e contorna a montanha e chega aqui na parte de baixo, dá para tomar banho lá embaixo da cachoeira também. Ou você pode passar na parte de cima, que aumenta um pouco a caminhada. Né? Ou então, se você está pela região, você não fez a travessia, mas você quer ir direto lá na parte de cima. Tem como ir na parte de cima também. Tá? Então tem um monte de rio, um monte de cachoeira para tomar banho, lá em cima, lá embaixo. Então é uma caminhada que você faz, mas tem lugar para tomar banho. Lá o inverno é bem menos rigoroso que aqui, né? Então a época que você for, você consegue entrar na água, consegue tomar banho tranquilo. Né? Bom, para fechar, pessoal, aqui está a Cachoeira do Tabuleiro e eu estendi então para o Parque Estadual Pico do Itambé, que foi o último lugar nessa região. Aqui é perto de Diamantina, que tem um monte de lugar também. Para caminhar, e veja, todos esses meios que eu estou pulando, tem coisa também para fazer, tem trilha, tem cachoeira. Já falei, né, que o nome do grupo é Trilha Transespinhaço, então eles estão dividindo em setores, e cada setor tem N trechos, tem muita coisa mapeada, tá bem legal, vale a pena quem conhecer a região aí. Então, aqui, esse aqui é o caminho do Pico do Itambé, é perto de um lugar muito conhecido por escalador de boulder também, que chama Milho Verde. Então, Milho Verde, bem conhecido por escalador de boulder, vai lá, tem N setores de boulders também. Aí aqui a trilha, bem batida também. O Pico do Itambé, apesar da altitude, 2.050 metros, é uma caminhada bem rápida, 1 hora e pouco, 1 hora e meia de caminhada. Porque você já sai também de um ponto mais alto, né? Tem vários lugares de acesso para o Pico do Itambé. Tá? Tem vários, como entrar por várias cidadezinhas, né? Não é engessado numa cidade só. E também é uma trilha bem organizada, bem sinalizada. Tá? Tem um cadastro que você faz lá, tem plaquinha. É uma subida bem rápida. Tá? Também fica no finalzinho, ela tem uma boa inclinação ali, mas é coisa rápida. Tá? Aqui quase chegando no cume já, você vê que fica bem mais alto, né? Aí aqui é no cume, só que o cume ele não é tão selvagem, tá? Tem um baita abrigo lá em cima. bem no cume. Ó, Pico do Itambé, 2.052 metros de altitude. Tá? E aí é por ordem de chegada. Se você chegar lá embaixo no cadastro e falar, ó, tá livre o abrigo? Tá, pode dormir lá em cima. Né? Então é livre, não paga nada também. E detalhe, estão vendo que tem umas antenas aqui? Tem internet, é a trilha inteira, Wi-Fi grátis. Porque é o seguinte, a empresa de internet pediu autorização para instalar as antenas no cume, isso anos já, né? Tem as antenas lá, está autorizado. Aí a cidade falou, então tá bom, libera o Wi-Fi para todo mundo aí, pega na trilha inteira, pega o Wi-Fi tranquilo, pega... E é bem frio, né, por causa da altitude, beleza? Bom. Por causa da altitude, então, chega a ser bem frio lá em cima também.
né? E aí eu encerrei meu rolê nessa região aí, pessoal, beleza? Alguma dúvida, alguma curiosidade aí, a gente tenta mentir mais um pouco para ver. Quem que é da região aí? Alguém é da região? Esse lugar ali onde tem um abrigo, se não tiver vaga, você pode acampar? Pode acampar também, pode. Tem umas áreas já liberadas para camping e as travessias daqui continuam, né? Então tem muita gente que está acampado aqui que está indo para outra montanha, porque já faz como apoio, como parada, né? E, às vezes você cruza alguma estrada, alguma coisa, mas tem outros lugares de acampamento fora o refúgio. Ali fica no sul, na parte baixo da Chapada Diamantina? Não, a Chapada Diamantina está bem longe, porque tem Diamantina e Chapada Diamantina. Diamantina é Minas Gerais. A propósito, né, a Estrada Real, que é muito conhecida, começa em Diamantina, né, e depois vai terminar lá em Paraty, naquela região lá, né, que tem uma bifurcação que vai para o rio mesmo, né? Então, o que é a Estrada Real? Ela segue toda a cadeia do Espinhaço. Só que em vez de sair lá da Chapada Diamantina da Bahia, ela começou na Diamantina, Minas Gerais, né? Que é bem conhecida também. Beleza? A próxima eu queria continuar a serra inteira, né? Porque daí eu posso falar um pouco já fui para o outro lado, só que eu não tenho foto aqui, que é a Chapada Diamantina mesmo, né? Que daí a Chapada Diamantina também é muito legal. A Lili, né? Uma vez se encontramos lá na Chapada Diamantina. Muita coisa, tem a extensão da Chapada Diamantina, no mínimo uns 200 quilômetros também de trilha, e só lá, né? Então é muito legal também, mas tem todo esse meio, tem tal de Grão Mogol, tem todo esse meio para conhecer e vale a pena mesmo, é bem interessante. Era isso, turma, meio breve, não me prolonguei muito aí, para vocês poderem bater um papo depois, tá tranquilo? Obrigado pela atenção de todos aí.